Estamos chegando, um abraço para você. Chegando uma informação agora importante aqui que nós vamos mostrar no programa Esporte Guará. Uma ótima tarde, 12:02. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, aquela vergonha que o árbitro pernambucano fez aqui no estádio do Castelão. Sampaio prejudicado claramente, acabou perdendo mais uma quarta seguida no Campeonato Brasileiro da Série B e vai ter que buscar reabilitação contra o CRB na próxima quarta-feira. E as informações do Moto, expectativa para o primeiro jogo entre Moto e São José pelo Campeonato Maranhense, jogo que já acontece no próximo fim de semana. Tá comigo o Tadeu Nunes, tudo bem, Tadeu? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer novamente, estamos juntos. Vamos juntos, vamos comentar muita coisa em relação ao futebol. Eu vou começar falando do jogo Juventude Samas e PAC. Ah, Laércio, por que você está voltando a esse jogo? É proibido. Temos que jogar de portões fechados, não é? Os times têm que jogar de portões fechados. No estádio só é permitida a presença da imprensa esportiva ou de quem estiver devidamente credenciado e trabalhando na partida. Observe aí o que aconteceu no jogo do Pinheiro. E no jogo do Pinheiro contra o Juventude Samas, lá foi uma confusão. O Pinheiro foi ameaçado até de WO. França mesmo? Olha aí, Eu preciso da ação do pessoal da federação aí do... Só avisa se não sair, Ele vai determinar quem são os times que vão ficar. Virou descida, bateu, não pode ter Confusão, time de São Matheus com torcida, botando galera pra ir embora. Você escolhe, tira, bota não. Não, só tem direito Tudo errado. Não, tô botando pra fora que quiser. Eu não vou escolher ninguém, não. Tem 5. Eu não vou escolher ninguém, não. Tem direito a 5. Não escolhe. Pois é, o Juventude descumpriu completamente aquilo que deveria ter acontecido. Não pode ter esse tanto de gente lá. O Pinheiro cumpriu. Tanto que, eu repito, houve até a ameaça de WO em realização da tentativa de uma cobertura para canal aberto lá, né? Depois até foi explicado o que realmente aconteceria. Lá em São Mateus tinha muita gente do lado de fora. E essa reclamação ela chegou através do próprio Pinheiro Atlético Clube. O Pinheiro mostrando essa situação que muita gente estava por lá. Já serve para as outras partidas. Não vai ser necessário e nem é possível a entrada de ninguém no estádio que não esteja devidamente credenciado e trabalhando na partida, né? O prefeito Milton Aragão, que é o presidente do Juventude Samas, ele estava lá no estádio, de acordo com o Simas, que era o responsável, o delegado do jogo. Só 5 pessoas autorizadas por cada time pode ter acesso ao campo de jogo para acompanhar a partida. E isso não vinha sendo cumprido. Ele teve que pedir para que algumas pessoas se retirassem, né? Mas já fica de lição e está aí o registro para você aqui no programa Esporte Guará, para que os pesos e as medidas sejam iguais, né, nessa sequência de campeonato maranhense de futebol. É essa a grande questão e é o que queremos. Que tudo seja definido dentro de campo. Se não é para ter ninguém assistindo o jogo, não é para ter ninguém mesmo assistindo ao jogo de futebol. Vamos agora falar do Motoclube, porque o Galdense Carvalho tem as informações do time rubro-negro que encara o São José de Ribamar, jogo marcado para este final de semana, no próximo domingo no estádio do Castelão. Aliás, no estádio municipal Neuzinho Santos, jogo que marca a reabertura do gigante da Vila Passos. Confira aí. Boa tarde, Laércio. Boa tarde, amigos do Esporte Guará. Entramos numa semana decisiva para o Campeonato Maranhense. Faltam apenas 4 dias para o primeiro jogo da semifinal, o jogo de ida entre São José e Motoclube. O São José realizou um amistoso neste final de semana, no sábado pela manhã, contra o Sub-20 do MAC e venceu por 2-1. Segue na preparação, segue concentrado e focado, precisando da vitória a qualquer custo, porque chegou como um azarão nas semifinais, mas quer sim chegar à final da competição, garantir vagas importantes para a temporada que vem e, quem sabe, levantar o título. Já o Motoclube realizou um amistoso também contra a sua base no CT Pereira dos Santos no sábado também, venceu por 4-0. Os dois clubes tentando voltar a um ritmo mais forte, lembrando que o São José, por estar fazendo os jogos mesmo depois da paralisação, tentava com um ritmo de jogo muito maior do que o Motoclube, que vai fazer o seu segundo jogo pós-pandemia, um mês depois de vencer o MAC e ter rebaixado o MAC naquela ocasião. O Motoclube ainda conta com o Alan Patrick, que ainda não chegou em São Luís, mas tem previsão de chegada para esta quarta-feira, para enfim estar com um elenco completo para a sequência do Campeonato Maranhense. Lembrando que o detalhe é que talvez o volante Amaral esteja disponível para a primeira semifinal, para o jogo de ida, e então o técnico Dejair Ferreira vai conseguir botar em campo o time titular que vinha jogando no início da temporada, com o meio de campo que deu muito trabalho para os outros adversários, com Amaral,
o Nailson e o meia Anselmo. Gaudêncio Carvalho de volta ao esporte. Beleza, obrigado, Gaudêncio Carvalho. O jogo vai ser no próximo final de semana. E a tua expectativa, Tadeu? É bom lembrar que esse sub-20 que o São José ganhou de 2-1 é sub-20 do MAC, né? Um time muito bom que vai se preparando para competições interestaduais e que não é mais ou menos a base do time do Maranhão antes das contratações que foram feitas para o time não cair. Talvez até os meninos tivessem livrado o Maranhão do rebaixamento. E o Moto está nesse dilema, muito tempo sem jogar, precisando buscar que o prejuízo do ritmo de jogo seja o menor possível. É verdade. O São José venceu o Maranhão sub-20, né? O Maranhão é aquele time que iniciou o Campeonato Maranhense profissional e está a sua base para o sub-20, é um time qualificado. E o São José, mais uma vez mostrando, para que veio no campeonato, conseguiu vencer esse jogo amistoso. O Moto, por sua vez, jogou com a sua base contra o time de categoria de base. Venceu bem, venceu de 4-0. É um placar que se faz quando o time profissional enfrenta a base, é tranquilo. E o meio de campo que foi citado aí, Amaral, Nailson e Anselmo, realmente é um meio de campo de qualidade, é um meio de campo de impor respeito. Vai ser um grande jogo. O São José é um time que chegou na semifinal, um time que vinha dado como quase rebaixado, ressurgiu das cinzas. E o que vier para o São José é lucro. Pode chegar a uma final? Pode. Mas tem que passar pelo Motoclube, que é um time que está muito forte, é o líder do campeonato e não é à toa. Pois é, vamos aguardar. Jogo marcado para esse final de semana no Estádio Municipal Nilzinho Santos, jogo comando de campo do São José. A federação atendeu ao pedido do Moto, o jogo que seria no dia 13, mudou para o dia 14, à noite, no Estádio Estadual do Castelão, a partida de volta entre Moto e São José de Ribamar. Mas aí, já participou da promoção? Já foi lá no Instagram? Ainda não? Tá esperando o quê? Laércio_JR23, você participa da promoção para faturar uma camisa do Papão do Norte do Rubro Negro Maranhense, ó. E tem que seguir a página da @Isca Controle de Pragas e do Esporte Guará. Você curte lá a foto da promoção, marca 3 amigos, a postagem tá lá no meu Instagram, já vou colocar o link no history para vocês direto para a publicação. Tem que seguir a página da @Isca Controle de Pragas e na próxima sexta-feira estaremos realizando o sorteio aqui na véspera do jogo do Moto, hein? Ao vivo, no programa Esporte Guará. Quem sabe você não fatura a nova camisa do Rubro Negro Maranhense. E a semana está chegando, com ela muitos jogos e a marca que você já conhece é essa aí, MI Sporting Bets. Simplesmente o melhor do Maranhão. Fique atento às agendas aí da Série A, da Série B, do Campeonato Brasileiro, Série C, enfim, tem muitos jogos importantes, entre eles Sampaio Corrêa e CRB na próxima quarta-feira. Vamos para o intervalo e voltamos já, falando da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Esporte Guará. Estamos de volta com o programa Esporte Guará, né? Já vamos falar do Thiago Nascimento, né? O nome do cara, né? Brincadeira o que esse rapaz fez aqui, a vergonha. Esse cara tem que pegar uma geladeira gigante, esse árbitro que apitou a partida entre Sampaio Corrêa e Ponte Preta. Meteu a mão descaradamente aqui no time do Sampaio Corrêa. Você vai já ver os 2 pênaltis que ele teve coragem de dar. Que eu duvido se ele daria esses pênaltis se fosse fora de casa, se fosse lá, no Moisés Lucarelli a favor do time do Sampaio Corrêa. Vergonhosa essa arbitragem do último final de semana aqui. E já está na hora também, né, das representações que temos junto à CBF, dá uma analisada. Ô Moto, abre o olho aí na Série D. O Cavalo de Aço também lá na Série C. Toda vez que tem uma dúvida é contra o futebol do Maranhão. Sampaio foi amplamente prejudicado no jogo de sábado aqui em São Luís do Maranhão e nós vamos falar sim desse jogo do sábado, porque tem muita gente que se fosse contra, a favor do Sampaio, os caras estavam falando até hoje em benefício do outro time. Então vamos falar sim. Mas antes eu vou dar um recado aqui da @Isca Controle de Pragas. Sabe por quê? Para dar segurança, para dar melhor higiene para sua casa, para o seu ambiente de trabalho, você tem que procurar a Isca Controle de Pragas. Veja aí. O móvel pegou cupim, tem barata lá em casa. Chama a Isca, controle de pragas, quer dedetização ou limpar a caixa d'água. Chama a Isca, controle de pragas, não agride a natureza nem o meio ambiente. Isca é especializada, profissionais competentes, dedetização, descopinização, sanitização. Chama a Isca que eles têm a solução. 988398516. Chama a Isca. Lembrando que na próxima sexta-feira tem um sorteio aqui ao vivo da nova camisa do Motoclube, promoção da Isca Controle de Pragas e do nosso programa Esporte Guará. Vamos agora de imediato aos melhores momentos do jogo onde o Sampaio perdeu a quarta, perdeu para a Ponte Preta e perdeu para o árbitro pernambucano. Confira aí. Sampaio e Ponte Preta no Castelão em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo com problemas, Condé montou um bom time, que teve, entre outras novidades, Neguete no gol.
A primeira boa chance é do Sampaio. Marcinho bate falta, a bola desvia e acerta a trave. No rebote, a finalização de Caio Dantas é para fora. Caio Dantas volta a ter boa chance e desperdiça. Na sequência, Robson invade a área e é derrubado. O árbitro ignora o lance e manda seguir. Observe de novo. O Sampaio reclama de pênalti não marcado. Na sequência, mais um lance polêmico. Outra vez, o árbitro manda seguir. O Sampaio segue pressionando. A Ponte Preta chega pouco e só em contra-ataques. Aí entra um 12º elemento a favor da Ponte Preta, o árbitro Thiago Nascimento. Ele marca pênalti neste lance. Repare que ele está em cima da jogada e, num lance normal, descobre um pênalti contra o tricolor. Veja mais uma vez. A Ponte não tem nada a ver com isso. João Paulo bate e abre o placar, 1-0. Cobrança com categoria. No ataque, o Sampaio segue perdendo oportunidades, principalmente com Caio Dantas. Sem muito esforço, a Ponte Preta chega ao segundo pênalti no jogo. Repare que o jogador do Sampaio está de costas para o atacante da Ponte e é quem leva o choque, mas para o árbitro não, é pênalti. Na cobrança, João Paulo, mais uma vez, cobra com categoria, só muda o canto e amplia, 2-0 Macaca. No segundo tempo, o nervosismo toma conta do time tricolor. Em mais uma boa jogada de Robson, chute forte e no canto é parado por Ivan, que faz uma ótima defesa. Na cobrança de falta de Marcinho, o chute é por cima. A pressão tricolor é intensa e o volante André Luiz invade a área para fazer o gol do Sampaio no jogo, 2-1. O tricolor tenta até o fim. A Ponte quase não chega. Assusta no fim em contra-ataques, mas é só. Final, Ponte Preta 2, com auxílio direto do árbitro Thiago Nascimento, Sampaio Correia 1. É a 4ª derrota seguida do Sampaio na Série B do Campeonato Brasileiro. Paga um preço, né, Tadeu? Tadeu está comigo para analisar esse jogo também. Paga um preço, nós falávamos isso aqui, que na Série B você não pode se dar ao luxo de perder jogos em falhas individuais. Em 3 jogos seguidos, o Sampaio perdeu por falhas individuais, da defesa, em especial. O ataque não fez gol, mas se a defesa segura lá e não dá os gols, pelo menos o Sampaio tinha 3 pontos. Já não estava nessa situação complicada. Uma hora vai acontecer, a arbitragem vai errar. E dessa vez errou de forma escandalosa contra o time do Sampaio Corrêa, que está numa situação muito complicada na disputa do Campeonato Brasileiro. Não dá para falar desse jogo sem comentar a arbitragem. Não são só os 2 pênaltis contra o Sampaio Corrêa, mas os 2 pênaltis a favor do Sampaio Corrêa que não foi assinalado. E o árbitro estava por inteiro no lance, nos 2 lances, contra o Sampaio. E não usou o mesmo critério do outro lado, a favor do Sampaio. Então a gente fica se perguntando o que acontece. Ou será que o peso da camisa, o eixo Rio-São Paulo, pode ser o fator predominante para acontecer um absurdo que aconteceu no Castelão? O Sampaio foi um time mais organizado, foi um time onde o setor ofensivo funcionou, apesar de não ter saído os gols no primeiro tempo. Mas até então, antes da influência do árbitro contra o Sampaio estava mandando no jogo. O Caio Dantas, o jogador mais agudo no time do Sampaio no primeiro tempo. E realmente é lamentável porque toda uma preparação, todo um sacrifício para montar um time, toda essa situação difícil que o Sampaio se encontra, e o árbitro vem e influencia diretamente e negativamente contra o Sampaio. Realmente uma derrota que dói não só pelo placar dentro de campo, mas pela influência da arbitragem. O Sampaio tem que se manifestar, o Sampaio tem que provocar a Confederação Brasileira de Futebol, a arbitragem tem que representar esse árbitro para que não possa ficar assim. Não vai mudar o placar do jogo, mas Sampaio tem que se mexer também nos bastidores. Esse cara tem histórico aí de sair escoltado por Camburão, de levar porrada, de apitar só a Série B do Campeonato Pernambucano. Como é que vem o Thiago Nascimento para apitar um jogo entre Sampaio e Ponte Preta aqui em São Luís? É difícil demais. É um jogo importante. Importante, Sampaio vem de 3 derrotas. Sampaio vem de 3 derrotas, joga em casa, precisa da vitória. A Ponte Preta quer entrar no G4 e está no jogo com um árbitro que tenha mais capacidade técnica de apitar, de arbitrar. Realmente, Sampaio foi muito prejudicado no jogo de sábado e precisa mexer os seus bastidores, seus advogados. Sampaio precisa não deixar passar esse branco, tem que se manifestar. Pois é, aí a pessoa responsável por fazer a análise da arbitragem já enviou para lá, para a CBF, né? Também tem uma logística esquisita. O cara pede camisa da Ponte Preta depois do jogo, que eu fiquei sabendo, viajou no voo da Ponte Preta lá para São Paulo. Olha, tá na hora de alguns fatores, já não basta a logística que a CBF mata com as equipes daqui, do Maranhão, do Pará. Já não basta a logística, você ainda traz um cara desse para apitar.
Pelo amor de Deus, vergonhosa essa arbitragem. Esse rapaz deveria procurar outra profissão. É isso que ele deveria. Eu tenho certeza absoluta que se a torcida tivesse ido para o campo, ele teria saído com dificuldade lá do Estádio Castelão. Né? E o que me dá mais raiva também é que tem torcedor que ainda bota a culpa no time. Então vai lá jogar você. Toma 2-0 com a arbitragem marcando 2 pênaltis a favor do teu adversário e vai buscar. É muito fácil jogar a culpa no time. Os 3 primeiros jogos, tudo bem. Falhas individuais absolutamente imperdoáveis. Mas no jogo de ontem, pelo amor de Deus, no jogo de sábado, pelo amor de Deus. Até mesmo porque, Léo, quando você está jogando bem e o árbitro influencia da 0-2, você fica com seu psicológico abalado. Será que ele vai dar um terceiro pênalti? Será que ele vai expulsar um jogador Sampaio na dúvida? Pois é. Pênalti ele não deu a favor do Sampaio, não usou o mesmo critério. Então, realmente essa derrota não tem que ser acreditada na conta dos jogadores, da comissão técnica, tem que ser acreditada na conta da arbitragem. Foi um escândalo. Ainda mais numa Série B dessa que é muito equilibrada, mesmo. Os jogos são muito equilibrados mesmo. Vamos aos melhores momentos dos outros jogos. Eu tinha uma sonora aqui com o João Paulo, mas ela vai ficar para amanhã. Vamos para os outros jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, que teve rodada cheia. Na sexta-feira, o Oeste recebeu o time do Avaí. Pedro Castro abriu o placar para o Avaí aos 9 minutos de jogo, 1-0. Leonan, já nos acréscimos, marcou o segundo. Final, Avaí 2, Oeste 0. Em Cuiabá, a Chapecoense enfrentou o time da casa. Paulinho abriu o placar para o time da Chape, 1-0. O empate do time do Cuiabá veio nos acréscimos, Conceição. E ainda deu tempo para virada, Iago César. Tudo isso nos acréscimos. Final em Cuiabá, vitória do time da casa diante da Chape, 2-1. Grande campanha do Cuiabá na Série B do Campeonato Brasileiro. No último jogo da sexta-feira, tivemos o Guarani enfrentando o Náutico. O time da casa saiu na frente com Persson, 1-0. Na etapa final, Giancarlo empatou para o time do Náutico. Olha aí o gol do Giancarlo. E Paiva, nos acréscimos, conseguiu a virada. Final, Náutico 2, Guarani 1. Em Caxias do Sul, Juventude e Botafogo de São Paulo ficaram no 0-0. Em Salvador, na Bahia, Léo, de pênalti, fez o gol da vitória do Vitória, diante da equipe do Paraná. 1-0 rubro-negro baiano. Em Santa Catarina, mais um 0-0 na rodada, agora entre Figueirense e Confiança de Sergipe. Em Belo Horizonte, Eduardo fez 1-0 para o América diante do Cruzeiro. Mateuzinho ampliou, 2-0. Na etapa final, Arthur descontou, mas o América venceu o clássico. Final, América 2, Cruzeiro 1. Ontem foi dia de clássico em Alagoas e o CRB, que vive grande fase, conquistou mais uma vitória. Reginaldo abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo contra o CSA. Luigi, aos 44, deu números finais. Ainda no primeiro tempo, CRB 2, CSA 0. E para fechar a rodada, tivemos um confronto de um time paranaense contra um gaúcho. Quem saiu na frente foi Pinto para o time do Operário, 1-0. O empate do Brasil de Pelotas vem com Anderson Rosa. Na etapa final, Schumacher acelera para marcar o segundo gol do Operário. Final, Operário 2, Brasil de Pelotas 1. Pois é, tá aí o resumo da Série B. Amanhã a gente fala mais sobre a Série B do Brasileiro aqui. O Sampaio já joga na quarta-feira contra o CRB. Eu vou pro intervalo, na volta tem o recado do Alzir Carvalho e os melhores momentos da derrota do Imperatriz pro Santa Cruz na Série C. Direto com o Esporte Guará, falando do Alzir Carvalho, com uma grande novidade para você. Você que quer alugar uma sala comercial em um lugar de grande circulação aqui na nossa capital, que é o metro quadrado mais caro da nossa capital, você tem que entrar em contato agora com a galera da Remax. Ó, e é bom lembrar que está todo mundo da Remax entrando em contato comigo, lembrando que você tem o Cresce 3708 98121 0999. É o número do Alzir Carvalho, para que você possa, obviamente, obter essa grande promoção e essa grande novidade que é o Alzir Carvalho e essa parceria gigante que tem aqui com o nosso programa Esporte Guará. Está todo mundo interagindo, sempre participando e, claro, conhecendo os trabalhos que são desenvolvidos pela equipe do Alzir Carvalho, hein? Conheça essa grande oportunidade para você. Só vagas para o seu cliente, são 7, meu amigo, 7 vagas para o seu cliente poder ir até o seu empreendimento, tá bom? Seguindo aqui com o programa Esporte Guará, nós vamos direto para falar da Série C do Campeonato Brasileiro. O Imperatriz foi a Recife e perdeu. No Mudão do Arruda, em Recife, o Imperatriz enfrentou o Santa Cruz. O time da casa sai na frente. William Alves desvia e Denilson abre o placar. 1-0 Santa Cruz.
O Imperatriz quase empata nesse lance. Só que o Santa Cruz é bem mais perigoso e não amplia a vantagem no primeiro tempo por causa da boa atuação do goleiro Washington. Na etapa final, o Santa Cruz chega ao segundo gol com o Chiquinho. Ele recebe de Paulinho, domina e chuta forte. 2-0. A partida é movimentada até o fim, mas fica nisso. O Santa Cruz vence em casa e o Imperatriz amarga a primeira derrota na Série C do Brasileiro. Resultado absolutamente normal, né? Até o Imperatriz mostrou em alguns momentos que poderia fazer um placar melhor, mas resultado normal, jogando no Arruda, depois de todas as dificuldades que o Imperatriz teve. São 2 jogos, né? Um empate e uma derrota. O Imperatriz tem que jogar agora em casa para conseguir sua primeira vitória e também colocar as barbinhas de molho, né? Tem que começar a vencer também, começar a pontuar. A vitória no próximo jogo é importante para o Imperatriz. Aproveitar a oportunidade de mandar um abraço aí para o nosso amigo Vinícius, do Salão Homem, lá no Turu. Isso, grande Vinícius acompanhando sempre o programa Esporte Guará. O Imperatriz na próxima rodada vai jogar em casa, tentando, claro, uma reabilitação na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Amanhã nós voltamos com mais uma edição aqui do nosso programa Esporte Guará. Um abraço para você. Na sequência tem um boletim na apresentação do João Carvalho e vamos ver a expectativa, né? Daqui a pouco tem a divulgação da relação dos jogadores do Sampaio que irão viajar. O Sampaio perdeu 4 jogadores, eu vou antecipar aqui para você. Aliás, vou trazer para vocês os jogadores, já falei na rádio. O Marlon, lateral esquerdo, o Eloir está fora também do próximo jogo, ele que foi um dos 4 diagnosticados com a Covid. O goleiro Gustavo, que não pôde jogar. Esses 3 jogadores acabaram ficando fora da partida de sábado contra a Ponte Preta aqui em São Luís. E o Joásio, lateral direito, né? Todos eles fora por causa da Covid-19. Vamos ver se teremos ou não mais jogadores nos testes, onde os resultados serão divulgados em instantes, hein? Um abraço para você, valeu, Tadeu? Valeu. Um abraço, Tadeu volta comigo na quarta-feira. Tchau, galera, valeu!